Olá amigos, aqui é Roberto Oliveira com mais um vídeo falando sobre Sigma. Nós já demos uma olhada anteriormente no módulo de estoque, utilizando uma rotina com um fluxo simplificado, onde nós cadastramos uma peça, damos entrada, saída e devolução. Agora nós vamos olhar um cadastro um pouquinho mais detalhado, fornecedores, locais em estoque, etc. E também um fluxo de movimentação um pouco mais complexo, partindo de uma requisição de material, aprovação da requisição por parte do planejador, aprovação de um pedido de compra gerado através da requisição e, por último, a emissão de uma ordem de compra. Então, o primeiro passo é irmos no formulário de cadastro de peças. Dentro do módulo de estoque, botão peças. Após a abertura do formulário, devemos inserir uma codificação para a peça que desejamos cadastrar. Por exemplo, 10.8970. Rolamento 3 mm. Unidade PC, peça. Esses campos, valor médio, os campos de valor médio, valor da peça, valor da garantia, valor sem imposto, todos são gerados pelo sistema conforme vamos dando entrada da peça. Ou seja, cadastramos ela após efetuado algumas entradas de peça que foram compradas, então o sistema irá calcular esses valores. Podemos indicar também uma criticidade para essa peça, por exemplo, rolamento 3 mm do moinho, uma máquina, criticidade dele 8. Local no estoque, corredor E. Podemos indicar a vida útil dessa peça em tempo médio, por exemplo, 18 meses. A data da compra, data de última entrada, data da última saída também são gerados automaticamente. Podemos preencher o campo fornecedor neste ponto do formulário, no ponto superior do formulário ou então no ponto inferior do formulário, onde podemos indicar vários fornecedores para essa mesma máquina. Devemos informar um valor de estoque mínimo para que toda vez que esse valor seja atingido, o sistema gere um aviso, ou seja, esse rolamento é um rolamento que demora um pouco para se conseguir, é de uma máquina muito crítica, quebra com uma certa frequência, então vamos dizer que tem que ter no mínimo 2 no estoque. Também não posso ter um estoque gigantesco desse rolamento, então estoque máximo 5. Caso o campo local no estoque não seja suficiente para indicar o local dele no estoque atual, pode também usar os campos abaixo. Então, corredor B, prateleira 3, local, quarto compartimento. Podemos vincular essa peça a uma conta contábil, ou seja, uma conta no qual será debitado seu custo. Podemos indicar um fornecedor padrão para essa compra, assim como vários outros itens de vinculação. Importante ressaltarmos que também podemos cadastrar lubrificantes por este módulo para poder ter movimentação e consumo. A diferença é que por lá eu não terei os dados quanto ao quanto deste lubrificante eu possuo atualmente em estoque.
Então, eu posso cadastrar o lubrificante nessa tela e marcar como item de manutenção, que seria uma peça, ou item de lubrificação. Então, após indicar os dados dessa peça, eu pressiono esse botão C, ressaltando que a guia fornecedor deve estar marcada. Crio um código para esse fornecedor. Preencho o cadastro dele. Preencho um cadastro do fornecedor. Após indicar todos os dados dele, eu posso ir na subguia produtos e indicar quais dos itens que eu possuo que esse fornecedor pode me vender, desde peças a equipamentos lubrificantes. Então, peças, rolamentos, parafusos, O-rings, diversos itens de manutenção, componentes como motores, mancais, redutores e lubrificantes. Após eu pressiono salvar, cadastro o fornecedor. A indicação dos itens que esse fornecedor vende pode ser feita ou dentro do próprio cadastro fornecedor ou dentro do cadastro da peça, selecionando o fornecedor, indicando o valor unitário desta peça, ou seja, quanto ele me cobra por esta peça, e pressionando incluir. Após indicar o fornecedor, o valor unitário da peça, e incluir, eu posso salvar essa peça. Eu também poderia, antes de encerrar o cadastro, indicar quais as máquinas que eu possuo, quais das máquinas que eu possuo que utilizam esta peça e a quantidade utilizada nessas máquinas, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma empilhadeira, quantos rolamentos ela possui. Então eu poderia selecionar a máquina, indicar a quantidade e incluir. Dentro do cadastro da máquina, o campo peça seria atualizado. Vou rapidamente mostrar o campo. Selecionar uma máquina, por exemplo, um trator. E ao indicar no cadastro da peça quantas dessas peças essa máquina possui, a guia cadastro, subguia peças seria atualizada. Ou seja, assim como eu posso indicar um fornecedor pelo cadastro de peça ou indicar a peça pelo cadastro de fornecedor, eu posso indicar a máquina que possui essa peça pelo cadastro de peça ou indicar as peças que uma máquina possui pelo cadastro de máquina. Espero que esse vídeo tenha explicado um pouco melhor sobre esses itens de peças, cadastro de peças, etc. E no próximo vídeo estaremos vendo fluxo de entrada, saída de peças, solicitações, etc. E até uma próxima. Qualquer dúvida, entre em contato conosco em suporte@redeindustrial.com.br.